Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai começar pelo capítulo 10. E no capítulo 10 eu gostaria de ler um pouco com vocês, porque ele aborda alguns temas um tanto complexos. E eu acho que seria bom a gente ter uma leitura lado a lado, né? Mesmo que à distância, assim. O capítulo 10 vai tratar sobre o debate. O debate, o aprendizado da tolerância e do respeito ao outro. Porque um debate saudável, ele justamente tem essas características de tolerância e de respeito. Você já percebeu que a diferença de ideias, de opiniões, de crenças, etc., é uma fonte permanente de desentendimento entre as pessoas? Isso é muito comum na nossa sociedade e em várias delas, né? Vários momentos da nossa vida, da história da humanidade, nós tivemos desentendimentos por diferenças de ideias. E tudo bem. Isso é, na verdade, muito saudável, porque são as diferenças, os embates, as oposições que fazem com que a gente evolua, com que a gente aprenda, com que a gente não se conforme com uma ideia estática. E isso faz com que a gente aprenda cada vez mais, né? Cada um quer impor a sua verdade aos outros. A verdade só pode ser, obviamente, aquilo que eu penso ou aquilo que eu acredito, e assim por diante. Então percebam que aqui ele está relativizando o conceito de verdade. Porque a verdade, ela não necessariamente representa algo que seja cabível para todos os seres humanos. Porque a minha verdade, ela pode se basear de acordo com a minha criação, com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito como justo e como certo. Mas essa verdade, essa ideia, ela pode ser completamente diferente para a minha mãe, ou para você, ou para um amigo. Então, o conceito de verdade, ele vai depender de quem está pensando, né? Ela não necessariamente vai se encaixar para todas as pessoas e é assim que nascem as diferenças. Então, agora a gente vai para a próxima página ler um texto do Platão. Esse é um texto de filosofia, tá? E ele é um tanto complexo e foi por isso que eu decidi ler com vocês. Nesse texto, a gente vai ter um exemplo perfeito de um debate, porque nós temos a opinião de Fedro e nós vamos ter a opinião de Sócrates. E, na verdade, o Sócrates vai construindo uma argumentação muito precisa para debater a ideia que Fedro traz. Então, é uma construção muito rica e muito respeitosa, que é isso que muitas vezes nos falta. Discutir com respeito, com tolerância, com educação em ambas as partes, né? Então, vamos ler. Eu vou lendo e comentando com vocês. Sócrates. Vamos então refletir sobre o que há pouco estávamos discutindo. Examinaremos o que seja recitar ou escrever bem um discurso e o que seja recitar ou escrever mal. Fedro. Isso mesmo. Pois bem, não é necessário que o orador seja bem instruído e realmente informado sobre a verdade do assunto que vai tratar? Então, olha a pergunta do Sócrates. Será que não é importante que um orador, ou seja, aquela pessoa que vai discursar frente a uma multidão, com argumentos, com ideias, será que não é importante que essa pessoa esteja bem informado sobre a verdade desse assunto que ela vai tratar? Sobre o que seria justo ali, né? Porque a verdade aí a gente pode encaixar como uma justiça. Uma justiça a respeito do assunto. Fedro. A esse respeito, Sócrates, ouvi o seguinte: para quem quer tornar-se orador consumado, não é indispensável conhecer o que de fato é justo, mas sim o que parece justo para a maioria dos ouvintes, que são os que decidem. Nem precisa saber tampouco o que é bom ou belo, mas apenas o que parece tal, pois é pela aparência que se consegue persuadir e não pela verdade. Então, olha só o que Fedro respondeu. Fedro respondeu que ouviu que para se tornar um orador não é indispensável conhecer o justo. Então, assim, não necessariamente precisa conhecer aquilo que é justo, não necessariamente precisa conhecer aquilo que é verdade, mas sim o que precisa é parecer justo para os ouvintes.
Então, para aqueles que estão ouvindo o discurso, o principal é você parecer justo ou você falar exatamente aquilo que eles querem ouvir, pois é pela aparência que se consegue persuadir. Persuadir é convencer, e não pela verdade. Então, ele está falando que se você construir um discurso coerente, com bastante argumento, que seja claro, que fale também aquilo que as pessoas estão querendo ouvir, ou seja, que pareça conter a verdade, você pode convencer toda uma multidão, mesmo que aquilo seja uma injustiça, mesmo que aquilo seja um ataque à democracia. Por exemplo, Hitler convenceu o nazismo por meio dessa retórica bem construída, né? Mas ele não necessariamente estava falando da justiça e da verdade. E mesmo assim, ele conseguiu convencer as pessoas. As pessoas que estavam na ignorância acabaram concordando com a ideia de Hitler, porque ele tinha um discurso, uma ideia, uma força que foi bem construída. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sócrates. Não se deve desdenhar, caro Fedro, da palavra hábil, mas antes refletir o que ela significa. O que acabas de dizer merece toda atenção. Então, o Sócrates fala assim, então vamos prestar atenção, né? Vamos entender melhor aquilo que você está dizendo. Fedro, tens razão. Sócrates, examinemos, pois, essa afirmação. Sim. Imagina que eu procuro persuadir-te a comprar um cavalo para defender-te dos inimigos, mas nenhum de nós sabe o que seja um cavalo. Eu, porém, descobri por acaso uma coisa. Para Fedro, o cavalo é um animal doméstico que tem as orelhas mais compridas. Sócrates está falando então o seguinte: se nem ele e nem Fedro sabem o que é um cavalo, e o Sócrates quer persuadir o Fedro a justamente comprar um cavalo para que Fedro possa se defender dos inimigos, ele pode dar um jeito de inventar alguma coisa, né? Porque nenhum dos dois sabem o que é um cavalo. Se ele descobrir que Fedro acredita que um cavalo é um animal que tem as orelhas compridas, então ele pode jogar por meio dessa ideia de Fedro. Mas o animal que tem umas orelhas compridas não é o cavalo, esse é o burro. Então aí ele já estaria convencendo o Fedro numa mentira. Fedro, isso seria ridículo, querido Sócrates. Um momento. Ridículo seria se eu tratasse seriamente de persuadir-te a que escrevesse um panegírico do burro, chamando-o de cavalo e dizendo que é muitíssimo prático comprar esse animal para o uso doméstico, bem como para expedições militares, que ele serve para montaria de batalha, para transportar bagagens e para vários outros misteres. Então, panegírico é um elogio e misteres são necessidades. O que Sócrates está falando assim? Está falando o seguinte: seria ridículo se, na verdade, além de Sócrates convencer Fedro a comprar um burro ao invés de um cavalo, Sócrates ainda fizesse Fedro escrever sobre o burro e convencê-lo de que esse burro tem as qualidades de um cavalo, como, por exemplo, que ele tenha um bom uso para expedições militares. A gente sabe que essa função o burro não consegue cumprir muito bem. Quem consegue mesmo é o cavalo e não o burro. Então, imagina se o Sócrates convence o Fedro a escrever uma mentira, a escrever cheio de elogios. Então, o Fedro, acreditando nisso como verdade, vai escrever para outras pessoas que o burro é, na verdade, um cavalo. E se essas pessoas também estão na ignorância, elas também vão acreditar que um burro é um cavalo. Porque elas não conhecem, né? E se Fedro tiver uma boa argumentação, ele facilmente convence. Porque as pessoas estão na ignorância. Isso seria ainda ridículo. Um amigo que se mostra ridículo não é preferível ao que se revela como perigoso e nocivo? Não há dúvida. Quando um orador, ignorando a natureza do bem e do mal, encontra os seus concidadãos na mesma ignorância e os persuade, não a tomar a sombra de um burro por um cavalo, mas o mal pelo bem. Quando conhecedor dos preconceitos da multidão, ele a impele para o seu mau caminho, nesses casos, a teu ver, que frutos a retórica poderá recolher daquilo que ela semeou? Então aí ele matou os argumentos do Fedro, porque ele falou o seguinte:
Imagina que um orador ignorando a diferença entre o bem e o mal, e conhecendo a ignorância daqueles que o ouvem, ele pode muito bem inverter os conceitos de bem e os conceitos de mal. Então, ele pode fazer as pessoas se convencerem de uma coisa que é completamente nociva, completamente injusta, mas como sendo algo bom, algo positivo, algo saudável para a vida delas. Porque se ambos estão na ignorância, e quem for o orador tiver bons argumentos, aquele que está escutando pode acreditar se ele está na ignorância. Principalmente se esse orador conhece os preconceitos da multidão. Se ele já conhece aquilo que a multidão já acredita como certo e endossa esse pensamento e confirma esse pensamento, então ele pode convencer muito fortemente a semear um mal terrível na sociedade. Então o Fedro vai continuar. Fedro: não pode ser muito bom fruto. Então ele já está percebendo o que o Sócrates está falando aqui, né? Mas vejamos, meu caro, não nos teremos excedido em nossas censuras contra a arte retórica? Pode suceder que ela responda: que estáis a tagarelar, homens ridículos? Eu não obrigo ninguém, dirá ela, que ignore a verdade a aprender a falar. Mas quem ouve o meu conselho tratará de adquirir primeiro esses conhecimentos acerca da verdade, para depois se dedicar a mim. Mas uma coisa posso afirmar com orgulho: sem as minhas lições, a posse da verdade de nada servirá para engendrar a persuasão. Então aqui o Sócrates está fingindo que a própria retórica está falando em nome deles, né? Então o que a arte da retórica ensina às pessoas? Que primeiro é importante conhecer a verdade. Primeiro é importante conhecer o que é justo. Primeiro é importante conhecer o que é certo, para só depois começar a aprender a arte de discutir, de argumentar, de persuadir um público, né, de convencer. Só que, se a gente conhece a verdade, mas não conhece a retórica, a arte da retórica, a gente também não consegue passar essa verdade para frente. Então, uma depende da outra. Porém, antes da retórica, é muito importante a gente conhecer primeiro a verdade, para que a gente possa passar as nossas opiniões para o público com justiça. Fedro: e não teria ela razão dizendo isso? A gente está falando se a retórica estivesse conversando com eles, né? Sócrates: reconheço que sim, se os argumentos usuais provarem que de fato a retórica é uma arte. Mas, se não me engano, tenho ouvido algumas pessoas atacá-la e provar que ela não é isso, mas sim um negócio, que nada tem a ver com a arte. O Lacônio declara: não existe arte retórica propriamente dita sem o conhecimento da verdade. Nem haverá jamais tal coisa. Então, a retórica ela só vai se transformar em uma arte quando ela, de fato, tratar da verdade. Se ela não tratar da verdade, então ela não pode ser considerada como uma arte. Certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor o texto e que agora vocês possam fazer os exercícios com mais facilidade.